Olá, seja bem-vindo ao capítulo 6, Contabilidade Avançada, essa videoaula que nós vamos tratar sobre um tema novo. Esse aqui é novidade nessa segunda edição do livro Contabilidade Avançada, Receita de Contrato com Cliente. É uma norma nova, recente, de 2018 e que mudou a forma de reconhecimento de receitas. Então, tomar bastante cuidado agora no reconhecimento de receitas. Bom, primeiro ponto aqui a falar é que essa norma consolidou, a gente tinha várias normas de receita, a gente tinha, por exemplo, o CPC 17 que falava de contratos de construção, como reconhecer a receita, o CPC 30 para falar de receita de forma geral, tinha interpretações de CPC, tinha interpretações de contrato de construção do setor imobiliário, né? Como tratar recebimento em transferência de ativos e aí por diante. Essas normas todas foram consolidadas em uma só agora, que é o CPC 47. O CPC 47 estabeleceu um modelo único de tratamento de contrato com cliente. Esse modelo único, ele diz o seguinte, olha, todo contrato com cliente, ele tem obrigações de desempenho. E essas obrigações de desempenho, elas são atendidas ou são alcançadas, vamos dizer, ou ao longo do tempo, elas vão sendo alcançadas, ou em um ponto específico do tempo. A gente vai ver exemplo já para explicar isso, mas esse é o cerne, o modelo único. Ou é ao longo, ou é num ponto específico. O foco que nós temos que ter é no controle. O que é o controle? Uma receita, ela só pode ser considerada receita no momento em que eu transfiro o controle do produto ou do serviço que eu estou fornecendo para o cliente. Então, só aí é que nasce a receita. Bom, como eu disse, essa norma CPC 47, que é originária do IFRS 15, ela entrou em vigor em 1º de janeiro de 2018 e ela não se aplica para contratos de leasing, que temos uma norma específica para isso, para contratos de seguro, para instrumentos financeiros, também tem CPCs para isso, e para troca de bens não monetários, né? Muito bem. Princípio fundamental. Uma entidade reconhece a receita para representar a transferência de bens ou serviços prometidos para um cliente em um montante que reflete a contrapartida que a entidade espera ter o direito de receber. Bom, então é isso. Eu presto serviço, eu vendo alguma coisa na expectativa de receber um valor em troca disso. Isso é receita. Porém, a receita só se efetiva no momento em que eu transfiro o controle desse bem ou desse serviço para o cliente. Isso pode acontecer no momento do tempo ou ao longo do tempo. Ok? Então, para facilitar, o CPC traz uma figura assim, olha, você precisa trabalhar com etapas. As etapas são as seguintes. Se você colocar em etapas de reconhecimento da receita, olha, etapa número 1, você vai identificar o contrato. Primeiro, você precisa identificar o contrato com o cliente. Mas vamos avançar aqui para ficar fácil o entendimento. O que é identificar o contrato com o cliente? Você vai ter que fazer uma boa leitura daquele contrato, né? E ver se realmente ele de fato é um contrato entre as partes. Bom, e para ser considerado um contrato, ele tem que ter recebimento de contraprestação, possuir uma substância comercial, identificar bens, direitos ou serviços e os termos de pagamento, e aprovação e comprometimento das partes com as suas obrigações. Então, a primeira coisa é identificar se há um contrato. Veja, se nós tivermos vários contratos com o mesmo cliente, é possível a gente consolidar, para fins de reconhecimento contábil, isso num contrato só, desde que as negociações são feitas em pacote e objetivos comerciais comuns, o valor a ser pago num contrato é afetado pelo valor ou performance do outro, ou quando bens ou serviços prometidos nos contratos apresentam a mesma performance obrigatória. Então, aí, nesse caso, a gente pode consolidar os contratos. Exigência para consolidar contrato. A consolidação de contratos pode ser aplicada apenas se a entidade espera, de um modo racional, que os efeitos dessa consolidação não irão
provocar diferenças materiais, né? Então deve ser aplicado o julgamento profissional na seleção do tamanho e da composição dos contratos consolidados. E não é necessário cálculos das chamadas diferenças. Bom, ainda na identificação de contrato, que é a primeira etapa, um contrato não existe se cada parte tiver o direito de cancelar unilateralmente quando ainda não tiver sido executado, sem precisar compensar outra parte. Então, por exemplo, você escreveu lá no contrato, olha, nós vamos fazer 1000 unidades para serem entregues do produto A para o cliente X daqui a um mês. Mas tem uma cláusula que diz, olha, o cliente pode desistir até o último dia da entrega. E não acontece nada. Pronto, então isso não é um contrato. Agora, se o contrato tem regras estipulando penalizações, aí sim. Contrato não é executado se a entidade não tenha transferido qualquer bens e ainda não recebeu ou não tem o direito de receber qualquer contraprestação em troca dos serviços prometidos. Então essa é a identificação do contrato, veja que é uma etapa mais formal, mas é necessária que ela seja feita para você entender as outras etapas. A etapa 2 já diz assim, olha, depois que você identificou o contrato, os termos comerciais, identifique qual é a obrigação de desempenho. Quer dizer, todo contrato tem uma obrigação de desempenho, mas ela pode ter várias obrigações de desempenho. Então vamos ver aqui o que nós temos que tomar cuidado na identificação de obrigação de desempenho. Olha só, os contratos incluem promessas para transferir bens ou serviços para um cliente. Se esses bens ou serviços são distintos, as promessas são obrigações de desempenho. Por exemplo, eu vendo um aparelho de ar-condicionado e tenho também a obrigação de instalar. Bom, então são duas obrigações, vender, entregar e instalar, segunda obrigação. Um bem ou serviço é distinto se preencher o seguinte critério. O que tem que preencher para ser considerado distinto? Obrigações de desempenho distintas. O cliente pode se beneficiar do bem ou serviço por conta própria ou com outros recursos que estão prontamente disponíveis. E a promessa da entidade de transferir o bem ou serviço para o cliente é identificável separadamente de outras promessas. Problema que nós temos com isso, contrato com várias obrigações. Por exemplo, aqueles chamados combos, né? Olha só, combos, pacotes, softwares, terceirizações, construção. Por exemplo, uma empresa vende o equipamento para outra empresa, inclui instalação, como nós falamos do ar. O equipamento, nesse caso, será um item distinto da instalação. E aí sim nós temos uma série de problemas que podem surgir dependendo do tipo de atividade que a empresa tem. Mas depois que você identificar as obrigações do contrato, nós passamos para uma outra etapa que também não é muito fácil. É determinar o preço da transação. Ah, você deve pensar, mas isso é fácil, está escrito no contrato, vou vender um carro para alguém, o preço está lá. Sim, para algumas coisas pode ser fácil, mas para outras não. Então, quais cuidados nós temos que ter, ou observações, no caso da etapa 3? Primeiro, o preço é o valor que a entidade espera receber, claro, em troca de transferir produtos ou serviços para o cliente. Ele é determinado usando o melhor método para estimar o valor. E aí o CPC é muito estranho nisso, ele fala, você tem que estimar o melhor método. Mas não fala quais são as possibilidades. Ele só diz assim, só tem dois métodos, ou é o valor esperado ou é o mais provável. O valor esperado é aquele que você espera receber, tem expectativa de receber. Por exemplo, se você vende produtos e você coloca cláusulas dizendo que você aceita devoluções desses produtos e tal, e você tem um histórico dessas devoluções, que o cliente desiste, bom, então o valor esperado, ele é 1, né? Ou seja, esses cenários em que há um grande número de contratos com características semelhantes, é provável que eu receba, mas não é certo. E o método do valor mais provável consiste no único e mais provável em uma gama de possíveis considerações. O valor mais provável pode ser uma estimativa adequada do valor que eu espero receber em contraprestação. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro? Vamos pegar o valor esperado. Olha só, a empresa X, ela vende um produto Y com preço de R$100. Mas os clientes, quando recebem produtos, eles sempre pedem descontos para essa empresa.
Por quê? Porque eles acham pequenos defeitos. Então a empresa ela tem um histórico que 80% que compra não pede desconto. Então o preço é 100. Mas 15% pede desconto e aí nesse caso o preço é 90. E 5% dos clientes pede desconto e pagam um desconto ainda maior, pagando 80. Veja, então se eu produzo e vendo muito, eu não posso esperar receber 100 em todos. Então vamos ver o exemplo aqui, como é que ficaria. Olha só, eu sei que 80% dos clientes vão pagar o preço cheio, não vão, por exemplo, não vão pedir troca da mercadoria, nada disso. Então eles vão pagar os R$100. 80% de 100 é R$80. Posso considerar essa receita. Eu sei que 15% vão pagar R$90 porque eles vão pedir desconto, tem uma troca, um defeito no item. Então, 15% de 90 aí, R$13,50. E eu sei que 5% vão pagar 80, portanto, R$4. Se eu fizer a somatória, eu chego num preço aqui provável de receita que eu vou receber R$97,50. Veja, essa receita é que eu vou reconhecer como receita e os R$2,50, que é a diferença para o 100, ele será para mim um passivo. Então é a mesma coisa que eu dizer assim, olha, eu sei que eu vou vender por 100, mas imagine que você colocou uma cláusula no contrato dizendo assim, em até 30 dias você pode devolver 10. Você pode devolver, desculpa. E você imagina que 10% vão devolver. Ah, então se 10% vão devolver, isso é média. Eu sei que eu vou receber 90. Então o certo é reconhecer uma receita de 90 e o 10 reconhecer como um passivo que é uma obrigação de reembolso, porque eles vão devolver. Bom, e o método do valor provável? Esse aqui que nós fizemos é o valor esperado. E o provável, como é que fica? Vamos ver um outro exemplo? Olha só, a empresa ABC estabelece um contrato aí de prestação de serviço no valor de 50 mil. Ela vai prestar o serviço. O contrato prevê em uma das cláusulas que, se o serviço for prestado a contento, for muito bem feito, vai ter um bônus de 10% no pagamento. A empresa já fez vários trabalhos desse e ela sempre ganha o bônus. Nesse caso, ela então vai receber pelo valor mais provável, ou seja, é 50, ela acha que vai ganhar o bônus, ela pode reconhecer os 5 do que ela já espera. Portanto, a receita é de 55 mil. Esse é o valor mais provável. Poderíamos fazer aqui um outro exemplo, considerando um desconto, né? Um desconto que você dá e você sabe que o cliente vai exercer. Então, reconhece a receita pelo valor líquido. Olha o exemplo aqui, ó. Um outro. A empresa vende 1.000 unidades de um determinado produto. O valor é 50 à vista por produto. Em cláusula de contrato, a empresa concedeu aos seus clientes direito de devolver no prazo de 30 dias a devolução do dinheiro. E a devolução do dinheiro. Então, devolveu em 30 dias o produto, devolve o dinheiro. A estimativa é que 98% das vendas não vão ser devolvidas, só 2% vai ser devolvida. E ela vai ter que dar o dinheiro para o cliente de volta. Por isso que é muito importante ler o contrato. Como é que eu vou reconhecer isso? No banco, entrou 50 mil, os clientes já pagaram. A receita com venda é 49, que é 98% certo que não vai pedir o dinheiro de volta. E o R$1.000 eu deixo no passivo como uma obrigação de reembolso. Ah, bom, aí você fala, mas e se lá esses 1.000 não pedirem de volta? Bom, aí você reconhece a receita complementar depois. Feito, então, a etapa 3, nós passamos para a etapa 4. Olha só, nós já identificamos o contrato, verificamos quais as obrigações de desempenho do contrato, determinamos o preço do contrato. A etapa 4 é como é que eu aloco o preço da transação, é alocar o preço. Então vamos lá, passar um pouquinho adiante aqui, para ver como é que eu chego na etapa 4. Bom, com base no preço de venda que eu já determinei na outra etapa, eu vou alocar por cada obrigação de desempenho que eu tenha. Ok? Então, se não tiver um preço para cada obrigação, você vai ter que tentar estimar na melhor maneira possível. Não há alocação, claro, se possui uma obrigação só. Olha, eu tenho uma obrigação de entregar uma obra para o cliente. É só essa obrigação.
não tem nenhuma outra, ou vender um aparelho e entregar um aparelho. É claro que eu não preciso me preocupar com a alocação, o preço vai todo para aquela obrigação. Agora, se eu tenho a obrigação de vender o aparelho, entregar e instalar, então eu tenho que saber mensurar, alocar. Quanto é a receita para vender e quanto é para instalar, tá? O preço deve ser alocado para cada obrigação. E aí vamos para a última etapa da receita, que é a etapa 5. Depois que você fez tudo isso, você reconhece a receita. Vamos ver a etapa 5. No reconhecimento da receita, na verdade, é fazer a contabilização da receita, não é? Então, a receita deverá ser reconhecida de duas formas. Ou num ponto específico do tempo, ou ao longo do tempo. Ok? Então, qual é a diferença dessas duas etapas? Transferência ao longo do tempo. O cliente recebe e consome ao mesmo tempo. Por exemplo, serviço de limpeza. Você contrata uma firma de limpeza, você está usando todo mês. Você está fornecendo o serviço todo mês. Então, o cliente está consumindo o serviço todo o tempo, ao longo do tempo. Você vai reconhecendo a receita todo mês. O desempenho da entidade cria ou aprimora um ativo que o cliente controla conforme o ativo é criado ou aprimorado. Exemplo, vai construindo um prédio em um terreno do cliente. À medida que vai construindo o prédio, vou reconhecendo a receita. O desempenho da entidade não cria o ativo com uso alternativo para a entidade e a entidade tem o direito executável de exigir o pagamento. Exemplo, construir um ativo específico para o cliente. Então, você vai construindo lá, por exemplo, uma casa. Olha, um quarto, banheiro, sala. Se você precificar cada uma dessas obrigações, você pode ir reconhecendo a receita à medida que você vai entregando cada um desses cômodos aqui. Tá? Muito bem. Então, nesses casos, atendidos esses critérios, receita reconhecida ao longo do tempo. Exemplo também que nós podemos dar aí de reconhecimento ao longo do tempo. Venda de apartamentos em que o cliente paga uma entrada e também realiza pagamentos à medida que a obra progride. A empresa não pode redirecionar a unidade para outro cliente. O cliente não pode terminar o contrato a não ser que a empresa não cumpra suas obrigações. Se o cliente não cumprir suas obrigações, ou seja, pagar a empresa, terá o direito do valor de reembolso. Então, nesse caso, a obrigação de desempenho sempre vai se satisfazendo ao longo do tempo. Agora, e o que é transferência em determinado momento do tempo? É que não precisa indicadores de que o controle foi transferido, né? Ou seja, não precisa esperar o tempo passar. É um ato contínuo. Por exemplo, eu vendi um carro e entreguei o carro para o cliente. Pronto, cumpri. Vendi um apartamento e entreguei o apartamento imediatamente para o cliente. O ativo foi aceito pelo cliente, os riscos e benefícios foram transferidos, a titularidade foi transferida. Então, nesse caso, naquele momento específico, a receita é reconhecida. Exemplo, venda de apartamento, né? Só o restante do valor somente deverá ser, o cliente comprou o apartamento e o restante ele vai pagar só quando entregar as chaves, né? Então, nesse caso, a empresa não pode reconhecer a receita enquanto não entregar a unidade. Essa é a chamada obrigação de performance, ou seja, obrigação de entregar aquele combinado no prazo específico. Então, são tipos diferentes e formas diferentes de reconhecer a receita. Vamos ver aqui um caso, dois casos aqui. Caso número 1, a empresa Esperança, olha, vende para a empresa realiza um equipamento que vai ser utilizado num serviço futuro, numa obra de um cliente dela. Eu vendi um equipamento, a empresa vai usar numa obra de um cliente dela. Mas olha, o contrato entre as partes prevê que caso a obra não seja realizada, ou seja, o meu cliente perdeu o contrato lá, eu aceito o equipamento de volta. Posso reconhecer a receita? Não, por quê? Porque a Esperança não tem como saber se a obra vai ser realizada ou não. Então, neste caso, a empresa pode contabilizar a receita de venda? Não. A receita só pode ser reconhecida quando o cliente, ou seja, a empresa realiza, também assinar contrato com outro cliente para realizar a obra. A razão disso é porque o equipamento pode ser devolvido. Olha o caso 2. A empresa ABC
fabrica determinados produtos e o faz sob encomenda direta de seus clientes. Uma vez recebido o pedido para a fabricação, ela não aceita cancelar. Então, pediu, tem que ficar com o produto. Em um acordo contratual com os clientes, a empresa ABC concorda que, ainda que pronto, só entregará o produto ao cliente quando ele pedir para entregar. Isso ocorre por questões de logística, de negócio do cliente, etc. Nesse caso, a ABC pode reconhecer a receita quando terminar a fabricação ou somente quando ela entregar de fato o produto para o cliente? A resposta? Não, porque não houve a transferência de posse física do cliente, para o cliente. Olha, ela terminou de produzir, ela pôs no contrato que produzido não aceita mais devolução, tudo bem, mas ela não transferiu a posse para o cliente. Imagine que pega fogo na empresa e esse produto é destruído, né? O cliente, obviamente, não tem responsabilidade sobre isso. Então, ela não pode reconhecer a receita porque ela ainda não transferiu o controle para o cliente. Bem, e assim chegamos ao final dessa aula de receita de contrato com o cliente. Até mais!